o Corinthians é o ingrediente que faltava na fórmula do Fernando Diniz, entendeu? O que que você Eu acha, acho, Rodrigo? eu tô bem empolgado também. É aquela coisa, a gente corintiano, a gente tem algum desvio, assim, quando você assume que você torce pro Corinthians, você fica com algum desvio, não é possível, porque Sim, a gente. Eu critiquei, não era a minha primeira opção, mas, pô, eu tô empolgado pra caramba também, porque eu fui ver alguns vídeos do Fernando Diniz, né, como técnico, assim. nossa, sim. Eu Vem fiquei só também, aqueles né? memes da cobrança, mas eu não fui para esse lado da cobrança, da Sim, gritaria, porque ele é assim, é o perfil dele, não tem, ele não sim, vai mudar, eu acredito. Eu acho que no Corinthians ele vai ser um pouquinho mais polido, mas ele vai ser da forma que ele é, cobrar firme da forma que ele é. Mas taticamente, pô, eu acho que o Corinthians tem muito a ele tem oferecer para ideias, ele. ele tem Ele tem, ideias, ele tem e o ideias. Isso time é do fato. Corinthians tem muito para oferecer para ele também. Então eu acho que no final das contas, assim, eu também estou empolgado para Sim, caramba. Quero muito ver taticamente esse time, como ele vai potenciar essa molecada aí, como o sim. Bidon e André, principalmente. E o que, que ele vai. Quem vai ser o primeiro volante do Fernando Diniz? Essa é a grande Sim. pergunta, viu? Porque eu acho que Cara, vai ter mudanças por aí. eu acho que dá pra gente projetar algumas coisas acerca do Fernando Diniz. Eu acho que hoje, inclusive, o programa vai ser mais em virtude disso, né? Temos até outras notícias, né? Aqui, até para adiantar, né? Que o Yuri não treinou, o Yuri teve que fazer uma cirurgia que todo mundo faz, né? Tirou o siso, e aí ele afastou do treino, mas não é algo que preocupa, né? E aí a gente já entra aqui no assunto do Fernando Diniz, né? Que a coletiva, todo o entorno. Cara, assim, eu quero começar falando aqui, ô Rodrigão, que poucas vezes você tem mais idade que eu, com certeza pode ser que você pense diferente, mas poucas vezes eu vi um técnico tão feliz de estar no Corinthians, Sim, mano. Isso, sim. isso mexeu comigo, assim. Primeira coisa, tá? A gente sabe que os números dele, isso e aquilo, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas isso já é algo que mexe comigo, entendeu? Assim, o cara tá muito feliz de estar no Corinthians, Querer, né? entendeu? É Querer, né? nítido. Não é aquele negócio de tipo, ah, é legal, é um time grande. Meu, eu sinto verdade na fala dele, cara. Você viu um meme que tá rolando aí são tipo 10 segundos das primeiras palavras do Dorival e do Fernando Diniz como técnico do Corinthians. Sim. Cara, é assim, Não, é o, absurdo a o diferença. cara, o cara em 5 minutos, tipo assim, farmou mais aura do que o Dorival em um É, ano, tá é ligado? isso aí. Assim, Exatamente. e vamos lá, eu gostei do fato dele, o fato dele falar, o que transmite a verdade são as falas aliadas a algumas percepções que a gente consegue ter, né? Sim, Uma delas é o fato dele conhecer já bem o Corinthians. Você vê ele falar dos jogadores com propriedade do que ele tá falando, sim. entendeu? Então é um cara que não tá alheio assim, ai, cara, ele sabe o que ele tá falando, entendeu? Então, e antes de você abordar também sobre isso, Rodrigão, o Fernando Diniz, ele é um potencializador de jogadores. O resultado muitas vezes não dá certo. Recentemente ele teve desempenhos ruins, mas onde ele passou, ele potencializou atletas, seja no Vasco, no Fluminense. Eu particularmente acho que o Diniz mudou o patamar do Fluminense, né? Hoje o Sim. Fluminense financeiramente é um time que está num patamar muito melhor do que já foi, né? E muito graças ao Fernando Diniz, que colocou no Mundial, que ganhou Libertadores, que fez vender atletas, né? Muitos Sim. atletas que foram boas vendas do Fluminense e vieram aí desse período Diniz, de que ele conseguiu recuperar, enfim. Fala um pouco sobre isso aí, Rodrigão. O que Cara, você tem a o, dizer? o Fernando Diniz ele tem esse histórico de potencializar o atleta mesmo, né? Uhum, O clube consegue fazer mais vendas com ele. O Fluminense está nesse patamar hoje aí de, para mim, ser um top 4 de Campeonato Brasileiro, justamente porque por causa da Libertadores, foi para o Mundial, jogou bem o Mundial, ganhou muita grana no Mundial, que potencializou mais ainda o elenco, trazendo uhum, mais peças importantes. Então, eu confio muito nesse potencial do Fernando Diniz, por isso que eu abri falando de André e Breno Bidon, porque eu acho sim, que esses moleques têm a ganhar muito. Já tem foto do Diniz grudado lá na orelha do Bidon, já trocando ideia com ele. Eu acho que ele vai uhum, potencializar demais esses dois. E eu acredito também no. Para mim, o que é interessante, que eu penso assim, se o Corinthians não tivesse um elenco com qualidade, ia ser triste, porque ia precisar contratar jogador, ia precisar tentar reposicionar alguma peça lá para tentar arrancar o melhor do jogador. Só que o Corinthians tem jogador de qualidade.
No último programa eu falei, pô, como pode um meio-campo com Ranieri, André, Matheus Pereira e Breno Bidon não conseguir triangular uma jogada? O Diniz vai fazer esses caras triangular a Vai, jogada. vai. Ele vai Ó, aproximar ô, o Ô, Memphis Rodrigão, do meio-campo, o Yuri também, Linger, ele vai potencializar todos esses caras. E o Garro, eu tô muito na confiança do Garro sim. voltar a jogar bola com o Fernando Diniz. A gente pode falar, assim, ó, o que me incomoda muito hoje no Corinthians é o Corinthians não ter uma cara. Que o Corinthians vai ter uma cara, eu tenho certeza. Essa cara pode não ser agradável, pode ser Sim, feia aos olhos de algumas pessoas. Mas que o Corinthians vai ter uma cara a partir de agora, vai ter uma identidade. Isso eu tenho certeza, porque isso eu acho que talvez o principal ponto do Diniz, inclusive eu acho que muitas vezes ele pode até não ter bons resultados, porque ele de fato não abre mão de colocar a cara no time, entendeu? sim. É a E característica aí dele, a né? gente tem ali algumas questões. Eh, o porquê que eu acho que o Corinthians é o ingrediente que faltava nessa fórmula do Diniz? Cara, a gente fala muito sobre camisa do Corinthians, né? Repetindo, Rodrigão, você tem muito mais história aí de Corinthians do que eu e tal. Quando a gente fala assim, a camisa joga sozinha, a camisa ganhou esse jogo, a camisa ganhou essa competição, eu acho que o Corinthians carrega consigo, na sua camisa, na sua história, algumas essências que exalam naturalmente nos jogos. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu não acho que o Diniz vai vir com umas loucuras de saidinha de bola à torto e à direito, como ele já foi em algum momento. Porque eu acho que a essência do Corinthians vai falar mais alto em alguns momentos, entendeu? Então eu acho que o Diniz vai conseguir com o Corinthians entender que tem momento que você tem que rifar mesmo, tem momento Sim. que chutar pro mato mesmo. Porque o Corinthians é isso, entendeu? A torcida leva a isso. A gente carrega essa identidade do Corinthians. Eu consigo ver o Corinthians entregando uma colaboração de ambos para que as virtudes que o Diniz tenha se encaixem no Corinthians e as virtudes que o Corinthians tem como essência também potencializem ali esse trabalho do Diniz. O que você acha disso, Rodrigão? Tipo, de verdade, mano. Eu gosto bastante. Assim, isso é fato. No Corinthians, o que pesa essa camisa, o que pesa o Corinthians, a mística do Corinthians, tudo que envolve o clube. O Corinthians não é só o futebol dentro do campo, né? Tem muita coisa por trás, assim, Sim. tem muita história por trás. Eu acredito sim que ele vai tentar colocar o futebol dele desde o início, mas eu acho que vai ser um meio termo ali de o que ele está querendo implantar com tudo que o Corinthians é. Então, eu Uhum. acho que nesse momento, assim, sem dúvidas nenhuma, é o time mais pesado que ele vai treinar na vida dele, é a maior Sim. oportunidade da carreira, só que também é a maior pressão que ele vai ter na carreira dele. Isso daí, sem Sim. dúvida nenhuma, as redes sociais falam por si, né? Ele já está tendo uma pressão antes de ser Uhum. anunciado.